Luciana, boa tarde, também Laerte. Bom, seja bem-vindo, professor Cláudio Couto, cientista político e coordenador de mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Não tem como começar com outro assunto que não seja a boca de urna. E notei até uma surpresa quando o senhor viu ali os dados em São Paulo. Surpreende mesmo e por quê? Acho que surpreendem duas coisas. Primeiro, eu imaginava o Bruno Covas talvez com uma votação superior a essa que nós vimos aí. Ele aparece 8 pontos percentuais à frente do Guilherme Boulos. Eu imaginava que ele ia estar talvez um pouquinho acima pelo que as pesquisas vinham mostrando até as vésperas da eleição. Não sabemos ainda, claro, se isso aí vai se confirmar depois na apuração, mas caso se confirme, mostra que talvez uma parte daquele eleitorado que visava votar no Bruno Covas, esse eleitorado pode não ter comparecido, né? E é possível que seja um eleitorado, pelo que as pesquisas também mostravam, mais velho, né? Às vezes com receio de ir ao local de votação por conta da pandemia, que não pode não ter ido. E a outra surpresa é o Guilherme Boulos, né? 25% é mais, inclusive, do que ele vinha mostrando até recentemente, embora pudesse se esperar, pelo que vinha aparecendo nos últimos dias, pelo Google Trends, que já mostrava uma busca pelo nome do Boulos muito grande nesses últimos dias, era de se esperar que ele realmente tivesse um sprint, né, um crescimento nesse momento final. É que o sprint foi grande, né? Se realmente foram 25%, é maior até do que se podia imaginar. Até fazendo um apanhado de que a gente já viu dos candidatos votando, começando até pelo Bruno Covas, que tem a preferência até aqui com 33%. Imaginava-se que, como a campanha está mais fria, por causa da pandemia, quem já está no poder talvez tivesse a reeleição facilitada. Mas os números não mostram bem isso. Não mostram isso, né? E o Bruno Covas parecia ter uma reeleição relativamente tranquila. Com o segundo turno, muito provavelmente, embora houvesse até quem já apostasse numa possibilidade dele levar já no primeiro turno, isso se comentou também nesses dias. Eu, sinceramente, sempre achei pouco provável isso também, pelo que as pesquisas mostravam, mas isso mostra como ele estava confortável na frente. E 8 pontos de diferença nesse momento da eleição, eu acho que até o otimismo que o Boulos expressou ali nas entrevistas, ele se justifica. Ele realmente vai para o segundo turno como o fato novo da eleição, como aquele candidato que está disparando e, evidentemente, chega com, digamos, um ânimo maior no segundo turno do que o próprio Covas. Claro que o Covas tem toda uma estrutura, é o prefeito no cargo, está ainda na frente, tudo isso evidentemente conta, mas o fator novo é o do Boulos nesse momento. Então, e aí o que explica esse efeito Boulos? É justamente a queda do PT, eleitores do PT, de repente, migraram para o Boulos, ele é a nova opção da esquerda, até por causa do apoio do Lula? Olha, o apoio do Lula não foi explícito, embora o Lula tenha dado uma declaração hoje complicada, né, do ponto de vista partidário. Ele falou que o PT só não apoiou o Boulos em São Paulo porque o Tato não quis. De alguma maneira, jogou o Tato aos leões. Tipo, eu queria, né? Mas não pude. Mas não pude, o Tato, ao mesmo tempo, foi cristianizado dentro do partido. Essa expressão cristianizado tem a ver com o Cristiano Machado, que foi candidato do velho PSD contra o Getúlio Vargas, lá no período pré-ditadura militar, e os seus correligionários, membros do PSD, abandonaram o Cristiano Machado e correram para o Vargas. E aí se criou o termo cristianização, que ocorre quando o partido abandona o seu próprio candidato em nome de um candidato melhor. E eu acho que isso aconteceu com o Boulos agora com relação ao PT. Ou seja, muitos petistas, seja membros do partido, filiados, simpatizantes, eleitores tradicionais do PT, correram para o Boulos. Não dá para dizer que o PSOL ocupou definitivamente o lugar do PT na cidade de São Paulo, mas neste momento isso aconteceu. A propósito, até para fazer uma projeção desses números em relação ao segundo turno, mas antes queria pegar sobre os demais candidatos. O Márcio França, por exemplo, que fez uma campanha forte para o governo do Estado, chegou até a ameaçar o Dória, e de repente tem um índice tão baixo de votos. O que explicaria esse comportamento? Será essa ideia mesmo de se colocar como segundo centro? Aliás, segundo centro seria uma maneira sutil de dizer centro-esquerda, que é meio proibido em termos de polarização de ideias? Ou se dizer centro-esquerda sem dizer que é centro-esquerda, ou também tentar se dizer centro-direita sem dizer que é centro-direita. Aí não é nem uma coisa nem outra. E aí talvez esteja o problema, né? Porque ele tenta sinalizar para um monte de gente e acaba não sinalizando muito claramente para ninguém. Porque o Bruno Covas consegue, de certa maneira, ocupar um espectro do centro que vai de uma centro-direita até talvez o comecinho da centro-esquerda, podemos assim dizer. Né? Por conta aí, por exemplo, da postura que ele teve em relação ao governo Bolsonaro na área cultural, acho que esse foi talvez um traço importante da sua gestão, quando aquilo que era proibido pelo governo federal era feito pelo governo municipal na área de cultura, na área de artes. Acho que esse é um exemplo de como ele tem uma sinalizada para a esquerda. Mesmo a questão das ciclovias, que na gestão Haddad ficou muito
marcada como alguma coisa que era importante para esse espectro mais progressista na cidade de São Paulo, e o Bruno Covas tentou, pelo menos agora, né, no fim do mandato, dar um empurrão, né, um impulso para esse tipo de coisa, ele sinalizou para a centro-esquerda, mas ele tem um pé na centro-direita. O seu vice é alguém do PMDB, ou do MDB, né, agora de novo, que é, digamos, um entusiasta do escola sem partido, de posições mais conservadoras, se não reacionárias. Então, consequentemente, ele acaba sinalizando para os dois lados. E aí o França tentou embolar nesse mesmo caminho, ainda se valendo do sentimento anti-Dória. Mas o Dória apareceu pouco na campanha do Covas, o França fez um esforço de associar os dois, mas, pelo jeito, não foi bem sucedido nisso. Professor, temos mais coisas ainda para tratar, para conversar. Okay. Agora eu vou passar para o Laerte, para a Luciana, que temos mais informações. Verdade. Cláudio Couto, que é cientista político e coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. Professor, voltando ao que a gente estava falando dos candidatos, falamos do Márcio França, do Boulos, do próprio Covas. No caso do Russomano, o senhor entende que a ligação dele ao Bolsonaro contribuiu para que naufragasse a campanha dele? Ele que tinha um bom índice de intenção de votos? Olha, se a gente olhar as duas eleições anteriores, o Russomano teve um processo muito parecido. Ele começa com uma forte intenção de voto que vai se desmanchando, vai se dissolvendo ao longo do processo eleitoral. Então, atribuir tudo isso ao Bolsonaro talvez não seja correto. Acho que há muito aí do próprio candidato. Agora, eu creio que nessa eleição ele tentou uma aposta. Qual foi essa aposta? Ele falou, bem, como eu sempre derreto, dessa vez eu vou tentar, pelo menos, garantir o voto bolsonarista, porque ele me dá um piso. Ainda que eu tenha problemas depois do segundo turno, eu tento chegar lá com o piso bolsonarista. Mas, pelo jeito, isso também não funcionou, porque, inclusive, a rejeição ao Bolsonaro vem aumentando em São Paulo. Então, esse mínimo que ele poderia obter, também não obteve. Então, eu diria que talvez seja uma somatória das coisas. O Bolsonaro não assegurou para ele aquilo que ele imaginava que asseguraria, e, ao mesmo tempo, ele, como candidato, se mostrou novamente inconsistente. E esse vitimismo que ela alega que foi vítima de fake news e também de limitações financeiras para a campanha, isso cola, professor? Olha, o Republicanos é um dos partidos que tem o maior fundo partidário, né? Não é dos partidos com menos dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Esse é um primeiro ponto. Então, difícil que ele não tenha dinheiro. Segundo, o vitimismo das fake news, aí é pior ainda, porque o que nós vimos é que a Justiça Eleitoral nos últimos dias, inclusive, obrigou o Russomano a deixar de proferir mentiras que ele estava divulgando sobre o Boulos, que era o seu adversário nesse momento, né? Aquela coisa daquele dublê de jornalista, né? Que criou um vídeo de eventuais produtoras fantasmas, que na realidade não eram fantasmas, existiam. A própria justiça reconheceu que aquilo era mentira. Então, atribuir fake news aos outros nesse cenário chega a ser constrangedor. Fazendo até uma projeção, vamos imaginar que confirme o resultado de boca de urna, Covas e Boulos. Até que ponto a ligação do Boulos com o PT ou com Lula por apoios anteriores, até que ponto isso ajuda ou isso atrapalha para vencer uma eleição em São Paulo? Olha, para o voto mais à esquerda ajuda, né? Porque ele, na realidade, como o próprio Tato, pelo jeito sinalizou, se coloca nesse campo e aí, consequentemente, o eleitorado que poderia ir para um candidato petista vai para o Boulos. Agora, o inverso também é verdadeiro. Aquele antipetismo mais fiegadal, mais forte, pode também fazer com que as pessoas votem no Covas, não por morrer de amores pelo PSDB, mas como uma forma de evitar aquilo que seria o substituto do PT em São Paulo, que é o PSOL. Né? Que é bom lembrar, né? É uma dissidência do PT, o PSOL nasce das costelas do PT como uma dissidência do partido e como uma dissidência à sua esquerda, supostamente. É um pouco o PT dos anos 80, dos anos 90. Tem muito do PSOL que faz lembrar o PT daquele começo. E aí, pensando em 2022, aliás, uma declaração hoje do Rodrigo Maia dizendo que aquela polarização de 2018 não existe mais. O senhor concorda com essa tese? Ou os números dessas eleições, pelo menos por enquanto extraoficiais, mostram que ela ainda continua? Eu creio que, como em 2018, não existe mesmo. Né? Ela perdeu o ímpeto. Né? 2018 era uma polarização muito radicalizada. Né? O PSDB perdeu o espaço naquela polarização que fazia com o PT para o bolsonarismo, o que produziu uma polarização que eu diria que é assimétrica, porque enquanto PT e PSDB faziam uma polarização centro-direita-esquerda, o que a gente passou a ter foi uma polarização extrema-direita-esquerda, né, com o bolsonarismo.
Só que essa extrema-direita, ela não se mostrou forte nas eleições, né? A gente vê o Russomano patinando aqui, com o apoio do Bolsonaro, o Crivella, talvez no Rio ainda pelo menos vá para o segundo turno, né? Em outras capitais, nós não temos visto candidatos bolsonaristas tão fortes. Esse de Belém, né, o delegado do Patriota, talvez seja também uma opção bolsonarista ali, como vai ser o de Fortaleza, né, aquele Wagner, né, que foi um dos insufladores ali da greve da PM. Mas, tirando esses casos, e a gente pode contar talvez em 4 casos, nós não temos em cidades importantes candidatos bolsonaristas com muita força. A propósito, no Rio de Janeiro, né, o Paes em primeiro, Crivella em segundo, e Benedito da Silva, que acreditava-se que pudesse, de repente, até chegar no segundo turno com um percentual muito baixo, Sim. Pelo menos na boca de urna. Isso também está na conta do PT? O que vai restar do PT, se é que restou alguma coisa? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olha, eu acho que o PT, é claro, ele contribui para que Benedita tenha uma parte dos votos, mas também perca outros. Eu não tenho dúvidas com relação a isso no caso do Rio de Janeiro. E o PSOL no Rio de Janeiro vinha ocupando esse espaço do PT, não tendo a candidatura do Freixo, deixou de ter essa oportunidade de crescer nesse momento ali. Agora, eu acho que o PT vive uma eleição ainda ruim para ele. E eu digo isso por quê? Porque quando nós olhamos as maiores cidades, aquelas onde se faz pesquisa, onde existe a possibilidade de segundo turno, nós vemos o PT com chances de ir ao segundo turno em poucas cidades. Uma era o Rio de Janeiro, precisa ver se vai se confirmar. A outra é Recife, onde de fato deve haver um segundo turno entre PT e PSB e até com uma distância menor do que se imaginava no começo. Ali o PT foi bem. E a outra, precisa ver ainda os dados, eu não sei se eles já estão disponíveis, Vitória, no Espírito Santo, onde também havia um candidato petista forte. Tirando daí, o PT, na realidade, é um partido que talvez tenha maior chance em municípios menores. Isso é muito diferente do que foi, por exemplo, o PT nos anos Lula. Professor Cláudio Couto, cientista político e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV, queria agradecê-lo pela entrevista edificante, importante nesse momento da democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Celso.